Boa tarde. Você vai ver na edição de hoje do EVU News. Massacre. 300 homens camponeses vencem 135 mil numa batalha? Vencendo os gigantes. Eu queria fazer uma pose de De novo. Boa tarde. Você vai acompanhar na edição de hoje do EVU News. Massacre. 300 homens derrotam 135 mil? Vencendo os gigantes. Pastor de ovelhas de 1,5 metro de altura vence gigante e se torna rei de Israel? Chamando a atenção de Deus. Não, ela fez assim, eu fui acompanhando com a cabeça. Desculpa, foi muito engraçado. Peraí. Tem que dar um fim pra mim. Boa tarde. No EVU News de hoje você vai acompanhar 300 homens camponeses. Na edição de hoje do EVU News você vai acompanhar 300 homens Na edição do EVU News de hoje você vai acompanhar. Desculpa, agora. No EVU News de hoje você vai acompanhar 300 homens camponeses vencem um exército de 135 mil? Vencendo os gigantes. Garoto de apenas 1,5 metro vence gigante de 3 metros e se torna rei de Israel? Chamando a atenção de Deus. Fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus, junto com seus pastores, gritam ao ar livre por uma resposta? Essa é Você vai acompanhar na edição do EVU News de hoje. massacre. 300 homens camponeses vencem 135 mil numa guerra? Vencendo os gigantes. Garoto de apenas 1,5 metro, pastor de ovelha, vence um gigante de 3 metros e se torna rei de Israel? Chamando a atenção de Deus. Fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus gritam a plenos pulmões por resposta? Essas e outras notícias você vê agora aqui no GVO News. Boa tarde. Na edição de hoje do EVU News você vai acompanhar Massacre. Massacre! Boa tarde. Na edição de hoje do EVU News você vai acompanhar Massacre. Eu falo de novo. Na edição de hoje do EVU News você vai acompanhar Massacre. 300 homens camponeses vencem um exército de 135 mil. Pastor de ovelhas apenas 1,5 metro de altura vence gigantes de 3 metros e se torna rei de Israel? Fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus em todo o mundo gritam por uma resposta?
Boa tarde. Você vai acompanhar na edição do EBO News de hoje. Massacre. 300 homens camponeses vencem um exército de 135 mil numa guerra. Vencendo um gigante. Pastor de ovelhas de apenas 1,5 metro vence um gigante de 3 metros de altura e se torna rei de Israel. E ele, a Igreja Universal do Reino de Deus, gritam a plenos pulmões por uma resposta. Ô, Jesus, só um minuto, eu peço desculpa. A gente teve, voltando ao estúdio, a gente teve um pequeno problema técnico, voltamos a editar. Foi em pé, né? Vai pra vocês, mas eu peço. Boa tarde. Você vai acompanhar na edição do EBO News de hoje. Massacre. 300 homens camponeses vencem um exército de 135 mil numa guerra. Vencendo um gigante. Pastor de ovelhas de apenas 1,5 metro vence um gigante de 3 metros de altura e se torna rei de Israel. Chamando a atenção de Deus. Fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus gritam a plenos pulmão por uma resposta. Essas e outras notícias você vê agora aqui no GVO News. Let's give them something to drink! In the clear! Vencendo o gigante. Garoto de 1,5 metro, pastor de ovelhas na cidade do seu pai, Jessé, vence um gigante de 3 metros de altura e se torna rei de Israel. Acompanhe, por favor. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Não se preocupe, eu vou lutar contra esse filisteu. Não seja ridículo. De jeito nenhum você pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um menino. E ele tem estado no exército desde menino. Davi disse a Saul. Eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha do rebanho, eu vou com meu cajado e tomo a ovelha dele. Se o animal me ataca, eu agarro pela boca e bato até matar. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, porque ele desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. E então Saul disse. Pois bem, vá em frente. Que o Senhor esteja com você. Então deu a sua própria armadura para Davi usar. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Então disse a Saul. Não dá para usar isso. Não estou acostumado. Então Davi tirou tudo. Pegou o bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava as suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar. E disse a Davi. Para que esse pedaço de pau, menino? Você pensa que eu sou um cachorro? Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo.
Venha até aqui e eu darei o seu cadáver para as aves e os animais comerem. Você vem contra mim com espadas, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor me entregará a você. Eu vou te matar e cortar a sua cabeça. Então darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo saberá que existe um Deus vivo em Israel. E todos aqui verão que o Senhor não precisa de armas para salvar o seu povo. Essa batalha é dele, não nossa. O Senhor nos dará a vocês. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi, e Davi enfiou a mão em sua sacola, pegou uma pedra e com a funda atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim, Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Revolta Universal. Pastores e fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus gritam uma revolta por seu povo. Acompanhe, por favor. Boa tarde, pastor. Boa tarde. Explica pra gente de que forma a revolta funciona na vida da pessoa e quais são os benefícios dessa revolta. Então, o que acontece é o seguinte, preste atenção, por favor. Quando a pessoa ela não está revoltada, o que acontece é que a pessoa fica acomodada. E na acomodação da pessoa, vem a força do mal, o diabo, e entra na vida da pessoa. Eu estava pensando num comentário que eu li essa semana e que com certeza vai ajudar muitos de vocês. Eu li um comentário, eu vi um comentário essa semana de uma esposa na programação do Bispo Macedo, que estava pedindo uma orientação, bispo. Ela disse assim, bispo, eu acordei de madrugada e encontrei o meu marido, que é da igreja, às 2 horas da manhã, conversando com uma mulher na internet. O que eu faço? Me dá uma orientação. Eu sou da igreja, o meu marido é da igreja, e ele estava às 2 horas da manhã,
ele estava me traindo na internet. Então eu fiquei pensando, ela para por aí. Ela para nesse comentário. Ela diz assim, me dá uma orientação, me dá uma ajuda. O que eu faço do meu casamento? Então eu estava pensando o seguinte, com certeza, esse homem, ele não estava revoltado. Ele não estava com o sangue dele no altar. Porque quando a pessoa, ela tem o sangue dela no altar, a vida dela, a mente dela não fica se ocupando com outras coisas. Não fica preocupado com a própria vida. É impossível que uma pessoa que, por exemplo, derramou o sangue dela no altar, uma pessoa que estava focalizada nessa campanha, fosse pensar numa besteira dessa, colocando em risco não só o casamento, mas sobretudo a salvação da pessoa. Então é isso que acontece quando a pessoa se distrai. Quando a pessoa, no lugar da revolta, a pessoa fica acomodada, pensando que frequentando a igreja, a vida dela vai mudar, quando nós sabemos que, na verdade, isso não funciona assim. Então isso responde à primeira pergunta que ela fez. E a segunda pergunta, os benefícios, são os testemunhos. Porque há pessoas que não acreditam nos testemunhos. Mas é claro que nós sabemos que se uma pessoa não acredita num testemunho de transformação de vida, então é porque também essa pessoa não crê em Deus e não crê na sua palavra. Mas toda pessoa que crê em Deus e na sua palavra, a pessoa crê nos testemunhos. E os testemunhos comprovam aquilo que Deus ele continua fazendo. Porque, segundo a Bíblia, ele era o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e vai continuar sendo. Então, se eu creio em Deus, eu creio na palavra de Deus e eu me revolto, os benefícios são as bênçãos de Deus na minha vida. É isso aí. Obrigado, pastor, pela sua participação. Voltamos com você, Leonardo, nos estúdios. Obrigada, Mister Agora. Obrigada.